eu vi parte da entrevista do meu colega do Sardeval e responderia praticamente como ele. Eu acho que hoje tomaria a mesma decisão, e digo isto com a consciência, com a autoridade de alguém que, em devido tempo, criticou de uma forma veemente aquilo que podiam ser algumas decisões que a empresa estava a tomar. Ainda ontem mesmo tive a oportunidade de dizer isto. Eu espero, e esta foi uma daquelas decisões, se calhar difíceis, que tivemos de tomar. Eu espero que no final deste processo, enfim, quando a empresa estiver efetivamente consolidada, quando os investimentos que estão previstos forem feitos, quando tudo estiver em velocidade de cruzeiro, que se diga que valeu a pena esta adesão, com enormes custos para a população deste concelho, em particular deste concelho, em termos daquilo que é o pagamento, digamos assim, de uma forma clara, das faturas respeitando água, saneamento e resíduos sólidos urbanos, mas penso que na altura que a decisão foi tomada, independentemente da urgência em que a mesma foi tomada, se calhar outras ponderações poderiam ter sido feitas, mas a urgência e a forma como tudo se passou, a rapidez que foi preciso tomar, acho que foi uma decisão que, repito, provavelmente devia ter sido mais bem ponderada em alguns aspectos, mas o tempo não deu para tanto, e valeu por isto, porque realmente, no caso concreto de Mação, a situação em que estávamos, em termos das nossas redes de abastecimento de água, os déficits crónicos que estávamos a ter e que estavam a ser repercutidos, quer se queira, quer não, também na população do concelho de Mação, eram insustentáveis. Nunca teríamos capacidade, nem nós, e penso que os outros municípios, de fazer os investimentos que estão a ser feitos e que eram necessários para uma prestação do serviço com qualidade, e, portanto, sem esta adesão, nada disso teria sido possível, ou seria possível, enfim, o decurso do tempo, tudo aquilo que está previsto. Agora, como em tudo na vida, tem custos. E realmente os custos foram imensos para a população do concelho de Mação. Foi, em média, o local onde a tarifa teve uma maior subida, logo no arranque, digamos, da empresa, também agora com estes últimos aumentos que, de alguma forma, foram gerais, de alguma forma foram mesmo gerais para todas as empresas. Nós éramos também o concelho onde a água era mais barata e, portanto, daí o aumento de ser maior. Dito isto, é evidente, e reconhecidamente o dizemos, que nem tudo correu bem, nomeadamente no início deste processo. Problemas complicados de faturação, déficit de qualidade no serviço, por vezes dificuldade no atendimento, reposições de pavimentos após rombos, enfim, um pouco de uma série de fatores que eu acho que não correram bem, que a administração reconhece que não correu bem. Penso que já fez o seu meia-culpa relativamente a esta matéria, mas também temos de reconhecer, e penso que será justo que o façamos, que estamos a falar de uma realidade muito complexa, 6 municípios, muito diferentes entre si, com uma grande distância geográfica também entre si, e, portanto, articular tudo isto com a incorporação de uma série de trabalhadores dos municípios, com resistências políticas grandes, em alguns municípios, no início, ou pelo menos de algumas forças políticas, com outras forças políticas, como o caso em Mação, que, a meio do processo, enfim, viraram um pouco a sua posição relativamente a este assunto. Tudo isso dificultou. E, como é normal, e nós temos de respeitar isso, como é normal, as populações em muitos locais revoltaram-se, continuam-se a revoltar, como é justo que o façam, como é normal que o façam. Mas, Presidente, já agora permita-me, na altura da criação da empresa, era expectável que houvesse esta atualização tarifária 2 anos depois? Não era expectável. Se fosse expectável, tinha sido nossa obrigação dizermos. Agora fomos confrontados com factos que levaram a que esta atualização tarifária, para cumprir os investimentos que estavam previstos e para cumprir aquilo que era o déficit de exploração da empresa, tivessem de ser cumpridos. Daí eu há pouco lhe ter dito que provavelmente todo o processo
eventualmente poderia ter sido feito com mais tempo, com outras ponderações e com algumas situações que se vieram a verificar a posteriori, com a qual a TEG Ambiente e as outras empresas intermunicipais não contavam, e como eu e os meus colegas já dissemos recorrentemente, tem a ver, por exemplo, com a questão do IVA das empreitadas, que é uma diferença de 17%, que apresenta alguns milhões de euros que não estavam previstos que viessem a ter de ser assumidos pela empresa, e que, aliás, este Orçamento de Estado, há propostas de partidos políticos no sentido de vir a resolver esta situação, porque não se percebe, e eu não consigo perceber, e aliás a TEG Ambiente intentou a ação judicial em tribunal precisamente para tentar rever esta situação, não se percebe como é que uma empresa, e temos de chamar a empresa porque ela é uma empresa, mas no fundo é um agrupamento, de uma forma mais simplista, de municípios, capital 100% público, capital 100% dos municípios, com a proibição de entrada de capital privado, que nunca serão acionistas desta empresa. Portanto, esta empresa é dos municípios e, por essa via, dos municípios destes 6 concelhos, mas dizia eu que nós fazemos uma empreitada na Câmara, pagamos 6%, um agrupamento da empresa de municípios tem de pagar 13%, 23%, portanto, não há aqui alguma disfuncionalidade que não consigo entender. E, portanto, mas dizia eu, só aí temos ali um grande gap que foi preciso colmatar. E depois também é verdade que quando se parte para uma realidade destas, há muitas imponderáveis, há situações desconhecidas que só depois no dia-a-dia do terreno é que nós podemos ver aquilo que eram os prejuízos que os municípios tinham anualmente com a exploração deste serviço, enfim, no caso concreto de Mação, quase que ascendia a 1 milhão de euros, tiveram também ter tradução e ser incorporados na própria empresa. Dir-me, mas já estavam a contar com isso. Sim, é um facto, já estávamos a contar com isso, mas houve necessidade de externalizar um conjunto de serviços que, à partida, não se sabia se teria de ser necessário ou não. Há a adesão de muitos trabalhadores que, eventualmente, se pensaria que pudessem transitar para a empresa que estavam nos municípios, também não se concretizou. Enfim, portanto, houve aqui uma série de fatores que condicionaram e muito a ação da empresa, nomeadamente no seu arranque. Mas deixe-me que lhe diga, e que andando um pouco a percorrer eventualmente a internet, chegamos à conclusão que realidades deste género, nas diferentes latitudes do nosso país, têm tido problemas muito semelhantes com esta realidade. E, portanto, este é o caminho que, de alguma forma, o Governo, o país, a Europa, entre aspas, está a obrigar a seguir, e que tem naturalmente repercussões muito duras, em alguns casos, como foi o caso de Mação, nas pessoas, nos cidadãos, e nós temos de reconhecer isto. Dito isto, também não nos podemos esquecer que cada município tem aqui margem para poder acomodar ou não algumas situações de apoios sociais e outros, para que as pessoas, as instituições, as empresas não tenham de pagar tantos custos, mas já fará parte da política de cada município, sendo certo na TEG Ambiente, tendencialmente aquilo que iremos fazer, onde for possível consensualizar, é todos os municípios também fazerem a assunção de algum tipo de encargos, mas isso depende também daquilo que for decidido. Enfim, no passado, na altura do Covid, noutras circunstâncias, as câmaras tomaram decisões diferentes. Eu acho que isso é legítimo e não deve ser levado a mal, e no futuro provavelmente também haverá situações deste género.